Agora é a vez de dicas que podem salvar a sua vida, da sua família, dos seus filhos. Vamos começar assistindo um vídeo que viralizou nas redes sociais e é uma manobra de desengasgo que uma criança fez no seu primo. Olha só. Você já sofreu ou observou uma situação de engasgamento? Aterrorizante, tanto para quem vivencia quanto para quem presencia. Essa dificuldade de respirar, muitas vezes considerada uma simples reação do organismo, pode ser fatal. Para se ter uma ideia do perigo, só no Brasil o engasgo é a causa da morte de aproximadamente 3.000 pessoas por ano. Por isso, saber como evitá-lo é importante, mas ser capaz de prestar os primeiros socorros pode ser imprescindível na hora de salvar uma vida, tal como ocorreu em Fortaleza no começo de agosto. No vídeo que viralizou nas redes sociais, 2 primos adolescentes de 13 e 14 anos conversavam na sala quando o mais novo se engasgou com uma mistura de leite e flocos crocantes. Apesar de toda a aflição e desespero, o menino mais velho aplicou na vítima a manobra de Helmut, técnica de tração abdominal para desobstruir as vias aéreas que ele havia aprendido com o irmão na internet. Tô conseguindo? Igor, abaixa o Igor, calma. Tá conseguindo? Apesar do susto, o adolescente engasgado se recuperou e toda essa situação serviu para conscientizar a população sobre a necessidade de treinamento para a ação imediata em situações semelhantes. Hoje no Mulheres vamos falar muito mais sobre os cuidados iniciais que devem ser prestados rapidamente a uma criança ou adulto engasgado. Fique ligada! Nós vamos, na prática, aprender a realizar essas manobras e entender quais são os primeiros socorros com a enfermeira e fisioterapeuta Letícia Spinatapia. Seja bem-vinda, Letícia. Um prazer recebê-la. Obrigada. Vamos começar com um vídeo muito claro que explica o que é o engasgo. Explica pra gente o que acontece com o nosso corpo nesses momentos de desespero. Então, a nossa garganta, ela tem 2 buracos na linguagem popular. O buraco da frente passa o ar, vamos observar o vídeo, e atrás a comida. A comida descendo e nós temos uma válvula que controla isso. Ou eu estou respirando, passando pela frente, ou eu estou engolindo. Se alguma coisa adentrar essa entrada que é a mesma e tentar ir para o buraco errado, imediatamente a gente vai tossir. Né? E ao tossir, a saída rápida de ar dos meus pulmões vão expulsar aquilo que está tentando me engasgar. Então, a melhor manobra de desengasgo que existe é a tosse. Mas, às vezes, essa tosse não é suficiente. Não é suficiente por quê? É pelo local que esse alimento vai parar? Sim, a obstrução ela pode ser total, a pessoa não tem mais força para expulsar esse ar dos pulmões, então a gente precisa realizar manobras. E o que consiste as manobras de desengasgo? É provocar uma tosse artificial, que a gente vai demonstrar. Vamos então receber o David, que trabalha aqui conosco, nosso produtor querido. Seja bem-vindo, David. Você é nossa vítima. Então você está engasgado. Muito bom, muito bom. Pode. Posso? E aí nós vamos demonstrar nele o que fazer. Então essa é a manobra de desengasgo no adulto. Então nós seguimos as diretrizes britânicas. A primeira coisa, a gente vai incentivar a tossir. Quando a tosse não for mais eficiente, aqui ainda tá. Quando a tosse não for mais eficiente, quando a vítima apontar, por exemplo, a garganta, ou parar de fazer barulho, ficar descorada, se agitar, a gente entra com as manobras. A primeira delas, eu vou te posicionar um pouquinho de lado, pode ficar de pé. Não, pode ficar de pé mesmo. A gente apoia a vítima. Você tá engasgado, David? A gente apoia a vítima, inclina um pouquinho para frente, com a parte de baixo das minhas mãos, eu vou golpear o meio das costas. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Se a vítima não desengasgar, ou ainda continua? Não, agora já foi. A gente vai para a segunda parte da manobra, que é a compressão abdominal. Que é o que vimos no vídeo. Que é o que vimos no vídeo. Que é esse aperto. É um aperto forte? Isso, é um aperto forte. Então, eu vou primeiro mostrar de lado, depois a gente vira de frente. Perfeito. Me posiciono atrás da vítima, se eu conseguir o pé no meio da perna e fico de ladinho. Agora a gente vira de frente para mostrar a mão. Tá? Vou esticar a minha mão, guardo o polegar e fecho os dedos. Tá? Por que eu não deixo o polegar para fora? Porque essas pontinhas ósseas podem machucar a barriga. Essa parte do polegar nós vamos colocar no meio da barriga. Aonde é o meio da barriga? Aproximadamente 2 dedinhos acima do umbigo, mais ou menos. A outra mão vem por cima e nós vamos puxar agora.
para o fundo e para cima com um pouquinho de força. Puxa. Te assustei, né? Vou puxar de novo, ó. Puxa, puxa, puxa. E eu vou intercalando essa manobra de golpes nas costas 5 vezes, com compressão abdominal, até a vítima tossir, desengasgar ou até que ela perca a consciência. E isso vale também para uma criança? É a mesma manobra? A partir de 1 ano tem uma adaptação da manobra. Agora eu vou pedir para você ajoelhar. Ah, claro. Agora você é uma criança, David. Vai só um pouquinho é um mais mini pra David frente. agora. Senta na sua perna. Isso, pode sentar na Pode perna. sentar. Isso, então aqui simulamos uma criança. A diferença na criança é que eu vou me ajoelhar atrás dela, um joelho no chão e um para cima para que eu tenha apoio. Vou incentivá-la a tossir. Se ela não conseguir, eu vou apoiá-la e golpear também 5 vezes nas costas, só que com uma força menor do que eu faria num adulto. E a mesma manobra no abdômen, da mesma forma, com uma força menor do que eu faria num adulto. Perfeito. Muito obrigada, Obrigada, David. David. Você arrasou. Excelente interpretação. Obrigada. Fiz tudo isso e eu não tive resposta. Como agir? Então, aí a gente, se não conseguiu com as manobras de desengasgo, a gente vai precisar iniciar a massagem cardíaca. Vamos colocar, então, aqui nossa vítima, pode ser? Vamos colocar. Aqui no chão mesmo? E o interessante, estávamos conversando sobre isso fora do ar, que nós não treinamos essas manobras. Então imagina só, você no momento de tensão, diante de uma emergência, você não ter a prática, isso te paralisa. Então, Paralisa. o que você está aprendendo agora é interessante que você reproduza na sua casa, para que você ganhe esse domínio. O que fazer então? Não desengasgou. Não desengasgou, depois de alguns minutos a hipoxemia vai ser progressiva, essa pessoa vai começar a evoluir para perda de consciência. Então nós temos aqui uma vítima inconsciente que não responde e não respira. Então para a população leiga que não tem treinamento, a manobra consiste em massagem cardíaca e ligar para emergência. Então perdeu consciência, pede ajuda para alguém, se você tiver alguém, essa pessoa vai ligar para emergência, ou então você pega o celular, coloca no Viva Voz para receber instruções. E aí a gente começa a massagem cardíaca. No bebê até aproximadamente 1 ano, um pouquinho mais, no meio do peitinho nós vamos colocar 2 dedinhos, pode colocar, a sua outra mão vai segurar o seu punho e a gente vai comprimir na hora que a gente começar a contar aqui juntas. Perfeito. Tá? E Então, você fará o mesmo, só que com a mão inteira? com a mão inteira. Então, numa criança um pouco mais velha, se eu tiver forças para comprimir esse tórax um pouquinho abaixo da linha dos mamilos aqui, só com a base da mão, uma mão é suficiente. Se for um indivíduo maior ou um adulto, nós vamos usar as 2 mãos e vamos manter os joelhos firmes assim, ó. E aí nós vamos fazer essa compressão, que precisa de um ritmo de 100 a 120 por minuto. Semelhante a uma música que a gente gosta de usar nos treinamentos que realizamos do Bee Gees. Sim. Não sei se a produção consegue colocar. Temos a música aí? Essa é a música, Ó, então. essa batida vai equivaler a 100, 120 por minuto. Vamos contar até 30? Vamos. Agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uau, é cansativo. Por isso que é importante muita gente conhecer, porque quanto mais pessoas souberem, a gente começa a fazer um revezamento. Aí tem uma troca, porque não pode parar. Gera um desgaste muito grande físico e eu vou fazer essa manobra até a chegada da emergência ou até chegar a ajuda. Então faço 30 vezes, paro e retomo? Na verdade, o indivíduo leigo sem treinamento, ele vai só fazer a massagem nesse ritmo. O indivíduo que recebeu o treinamento, ele pode fazer também a respiração boca a boca. Só que no Brasil, nem todos têm acesso a esse tipo de dispositivo. Então aqui seria interessante ter outras pessoas para que houvesse a troca. A troca da massagem. Então vai ficar a pessoa sozinha fazendo. Se tiver alguém, a gente recomenda fazer 30-30 troca. 30-30 troca de socorrista. Até a emergência chegar. Até a emergência e chegar. aí, falando sobre o bebê, então, até 1 ano, como fazer a manobra de desengasgo no bebê? Isso, no bebê Porque menor é de 1 ano. diferente. É diferente. O bebê não tem proteção Você quer visceral. uma cadeira? Vou sentar na cadeira. Vamos colocar então, porque a gente fez no adulto e na criança a partir de 1 ano, mas menor de 1 ano é diferente. Isso, é diferente. Então vamos colocar a cadeira aqui. Pode ser aqui? Pode, fica à vontade. Então, o ideal na criança até 1 ano de vida é que a gente se sente no chão, eu fico com as pernas desse jeito, na cadeira eu me apoio assim. Certo? Eu vou olhar para esse bebê, posso até incentivar um pouquinho a tosse aqui, limpar a sua boquinha. Não reagiu, não tossiu, tá descorado, tá ficando roxinho, paralisado ou agitado, a gente começa a manobra. Então, posiciona a cabeça. Faço a letra V ou a letra C aqui. O problema da letra C é que algumas pessoas leigas às vezes deixam sem querer deslocar para a garganta. Por isso que a gente gosta de incentivar a letra V.
Vira de barriguinha para baixo. Apoio o bebê na minha perna, com a cabeça mais baixa que o bumbum. Não tem problema se a perna ficar assim ou assim. Depende do tamanho do bebê e do seu braço. Não solta a cabeça, ó. Por isso a importância de manter aqui, ó, olhinhos e bocas livres. A mão, a parte de baixo, nós vamos golpear as costas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma força moderada, suficiente, delicada por ser um bebê. Olhei, não tossiu, não reagiu. Já tô gritando pela emergência. Apoia a cabeça. Desvira o bebê, troca ele de lado, mantendo ele mais baixo que o bumbum, a garganta aberta, 2 ou 3 dedinhos no meio do peitinho. Pouquinho abaixo do mamilo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não resolveu, coloca o celular no Viva Voz se estiver sozinho e continua a manobra até desengasgar ou até perder consciência. Sempre costas e depois frente. Costas e depois frente. Repetindo até o bebê chorar, tossir, Reagir. desengasgar, reagir. Se enxergar o objeto, lateraliza ele, pode até tirar com a pontinha do dedo aqui, mas só se visualizar. Senão não coloca a mão na boca, senão a gente introduz mais ainda. E temos uma técnica de autodesengasgo? Sim, Estou temos sim. sozinha em casa, engasguei. Como fazer esse autodesengasgo? Então a gente pode usar uma superfície firme, como uma cadeira como essa. E aí eu vou me apoiar e impulsionar aqui a minha barriga onde a gente fez a compressão, para frente. De modo que a gente consiga ajudar a saída do ar do pulmão, comprimindo contra uma superfície firme. E seria nesse mesmo lugar que eu faria na outra pessoa, que é um Sim. pouco acima do umbigo. Um pouquinho acima do umbigo, onde a pessoa, né, com asfixia desesperada vai se debruçar onde ela conseguir, mas onde ela conseguir se dobrar aqui vai ser suficiente para ajudar a expulsar o ar dos pulmões, porque sempre tem ar nos pulmões. E é sempre com pressão. Pressão pressão. gradativa de acordo com o tamanho da vítima, mas tem Isso. pressão. Tem pressão, mas sem machucar, sem fraturar, sem provocar vômito. Não é uma violência, mas é uma pressão firme para conseguir desengasgar. Muito obrigada, muito que obrigada agradeço. mesmo. Esse vídeo estará também no nosso YouTube para que você reassista, compartilhe com outras pessoas, porque quanto mais pessoas souberem agir, mais pessoas nós iremos conseguir salvar. E você encontra mais informações também no @crechesegura, @crechesegura. Volte outras vezes para que a Sim. gente fale sobre outros assuntos Será também. um prazer. Muito Obrigada. obrigada.